Então, na página 35, vou repetir a questão de número 3, que eu quis repetir, quero repetir com vocês, e a questão 4, tá bom? A questão 33 fala o seguinte: a soma da idade de Carlos e Mateus é 18 anos. Há 3 anos, a diferença entre o quadrado de suas idades era 48 anos. Qual é a idade de cada um deles, sabendo que Carlos ele é o mais velho? Então, inicialmente, você tem apenas 2 jovens, tem uma soma e é uma diferença entre as suas idades. Lembrando que, no caso, o verbo aí, ele vai indicar para vocês o passado ou o futuro. Se é passado, a idade vai ser diminuída. Se for futuro, a idade vai ser aumentada, logicamente. Então, foi chamado Carlos de X e Mateus de Y. Lembrando que Carlos tem que ser o mais velho. Então, no caso, X mais Y igual a 18. Quer dizer, a soma da idade de Carlos mais de Mateus é 18 anos. Há 3 anos simboliza o passado. A diferença do quadrado das suas idades era 48. Então, quer dizer, vai diminuir tanto a idade de Carlos como de Mateus. Então, ficaria x menos 3 ao quadrado menos y menos 3 ao quadrado igual a 48. Se você observar, você poderia fazer de 2 formas diferentes. O seu livro dá uma forma, você poderia usar até uma outra forma direto. Usar, no caso, a substituição de variáveis, isolar uma variável e resolver também. Teria a mesma resposta. O que o Sachs fez? Ele desenvolveu o produto notável. O primeiro deles, seria x ao quadrado menos 6x mais 9 menos, repare uma coisa importante, como o sinal antes do parênteses é negativo, quando você desenvolve o produto notável, o resultado continua entre parênteses. Por que isso? O sinal de menos, ele tem um poder de inverter, de alterar qualquer outro sinal. Então, menos, abre parênteses, y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 48. Agora sim, eu vou retirar o parênteses. Lembrando que tudo que for positivo ficaria negativo e negativo seria positivo. Então, ficaria para você x quadrado menos 6x menos y ao quadrado mais 6y mais 9 menos 9 igual a 48. Mais 9 menos 9, eles são, no caso, vamos dizer assim, opostos. Eles podem ser cancelados. Então, sumiram. Me sobrou, então, x quadrado menos y ao quadrado menos 6x mais 6y igual a 48. Ele partilhou aí de forma que eu poderia fatorar os dois elementos. Ele tem 4 termos, subentende-se, no caso, um agrupamento. O que é feito? Separa-se 2 a 2. x2 menos y2 é diferença de 2 quadrados. Tira-se a raiz do primeiro e do segundo e monta-se 2 parênteses, um somando e outro subtraindo. Então, ficaria x menos y e multiplica x mais y. Agora, reparem que o 6 agora, na segunda parte, ele é comum. Então, menos 6 foi posto em evidência. Uma coisa importante. Quando você fala em evidência, o menos 6 ele é comum, colocou em evidência. O que fazer para se achar não vai ficar no parênteses? O que é o ideal fazer? Dividir a expressão anterior pelo fator comum. Menos 6x sobre menos 6 dá apenas x. Mais 6y sobre menos 6 dá menos y, igual a 48. Então, fatoramos a primeira parte. Repare que agora
o x menos y aparece duplicado. Então, ele é comum. Então, se ele é comum, ele pode ser posto de novo em evidência. Então, colocando x menos y em evidência, me sobrou o quê? X mais y menos 6, igual a 48. Só que x mais y, se você olhar lá em cima, ele vale 18. Então, eu poderia trocar por 18. Então, ficaria x menos y, que multiplica 18 menos 6, igual a 48. 18 menos 6 dá 12. Então, x menos y vezes 12 igual a 48. O 12 multiplica, vai para o lado dividindo. 48 sobre 12 dá 4. Então, x menos y igual a 4. O que foi feito aí? Foi manuseado de forma que eu criasse duas expressões mais simples. Uma, x mais y igual a 18. A outra, x menos y igual a 4. Criei um sistema do primeiro grau mais simples. O que fazer? Qual é o método mais fácil nesse caso? Método da adição, que consiste em você somar as duas equações para que uma das incógnitas seja cancelada. Então, somando aí, ficaria o quê? X mais x, 2x. Mais y menos y, vou cancelar. Vai se anular. 18 mais 4 dá 22. Então, 2x igual a 22. X igual a 22 sobre 2. X igual a 11. Então, a idade de Carlos é 11. Vou mostrar agora a idade do Mateus. Se eu sei que as duas idades juntas são iguais a 18, se uma é 11, a outra vai ser quanto? 7. Porque 11 mais 7 dá 18. Então, Carlos, o mais velho, tem 11 anos e Mateus tem 7 anos. Essa é a solução da questão de número 3. Ok? Questão agora de número 4. Vamos ler a questão agora com calma. Dados dois números. Quer dizer, não sabemos quais são. Sabe-se que a diferença entre eles é 24. O que você pode fazer? Geralmente os livros utilizam x e y. Só que você poderia utilizar A e B. Você pode usar outras letras também, tá? Só que ele fala agora que são dois números que você não conhece. Ele chamou de x e y. Ele diz que a diferença entre eles é 24. Quer dizer, um menos o outro é 24. Então, x menos y é igual a 24. Continuando. Adicionando-se a soma desses dois números, quer dizer, a soma deles, x mais y, o quociente da divisão do maior pelo menor. Então, quociente é o resultado de uma divisão. Como são duas letras, eu não sei qual é o resultado. Então, o que fazer? O que foi feito? Colocou-se, no caso, x, que é o maior, dividido por y. E foi igual a 51. Aí eu pergunto o seguinte: quais são os possíveis valores para o menor desses dois números? Se você observar, no caso, o menor número aí vai ser y. Então, você montou uma equação, ou duas equações, melhor dizendo. Você montou um sistema de equações. E, no caso, tem uma divisão no meio, x sobre y. Então, o que fazer para resolver esse sistema? De que maneira você vai manusear esse sistema? Vou usar o método da substituição de valores. O que esse método fala? Que você vai isolar uma das variáveis, uma das letras, na primeira ou na segunda equação, na equação mais simples. E se você observar, a equação mais simples é a primeira equação. X menos y igual a 24. O que vamos fazer? Vamos deixar x sozinho. Vou passar o y para o segundo membro. Então, ficará x igual a 24 mais y. Isso é isolar. Próximo passo.
substituir, quer dizer, trocar o valor isolado na outra equação. Por que isso? Quando eu afirmo que x é igual a 24 mais y, quer dizer o quê? Que no lugar de x, eu posso escrever 24 mais y. Então, eu pego a segunda equação, todo lugar que tiver x, eu vou escrever 24 mais y. Aí ficaria, então, ó, 24 mais y, que é o valor de x, mais y, mais 24 mais y sobre y, igual a 51. Ok? Como no nosso caso é um sistema do segundo grau, e todo sistema do segundo grau se iguala a zero, o que foi feito na sua telinha aí? Foi passado o 51 para o primeiro membro. E foi unido, juntado, o 24 com o 51 negativo. 24 menos 51 deu menos 27, tá? Está o menos 27 aí. Y mais Y, 2Y. Mais 24 mais Y sobre Y, menos 27, que foi a união do 24 com menos 51, igual a zero. Tem uma maneira que eu mostrei a vocês já de formular, de resolver uma questão em que existe apenas um único denominador. No caso do denominador aí, é apenas o y. Então, o que é feito na matemática? O y para você se torna um novo denominador de tudo. Se você colocasse 1 embaixo de 2y e 1 embaixo de menos 27, o que fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Y por 1 dá y. Vezes 2y daria 2y ao quadrado. Y por y dá 1. 1 vezes 24 mais y dá 24 mais y. Y por 1 dá y. Vezes menos 27, menos 27y. E no caso, y por 1 igual a y vezes 0 dá 0. Para você poder cancelar, no caso do denominador, o MMC tem que ser tirado dos dois lados. Guarda isso, hein? Então, como o y é o meu denominador, ele é cancelado. Me sobrou, então, o quê? 2y ao quadrado, mais y menos 27y, menos 26y, mais 24 igual a 0. Repara que 2, 26, 24 são números pares. Então, o que você pode fazer para reduzir sua conta? Divide tudo por 2. Só para simplificar a sua conta. Aí ficou o quê? 2y ao quadrado, ficou y ao quadrado, menos 3y mais 12 igual a 0. Ok? Então, continuando. Como é uma equação de segundo grau na variável y? Vamos achar delta e achar y1 e y2. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Na nossa equação, o a vale 1, o b vale menos 13 e o c vale 12. Todo valor negativo, colocar entre parênteses. Menos 13 ao quadrado dá 169. Menos 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Delta fica igual a 121. Delta maior que zero. Duas soluções, duas raízes reais e diferentes. Outra coisa que muitas pessoas cometem erro. A sua equação de segundo grau aí está na variável y. Então, na hora que você vai resolver, eu não vou fazer x igual. Não. Y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Você não pode errar nisso. Como b é negativo, cara, então y igual a 13, mais ou menos. Raiz de 121 é 11. 11 sobre 2. Y1. 13 mais
11 sobre 2. 13 mais 11, 24. Por 2 dá 12. A ordem que você vai fazer Y1 e Y2 não importa, tá bom? Y2, 13 menos 11 por 2. 13 menos 11 dá 2. 2 por 2 dá 1. Aí é interessante. Ele não perguntou o valor de x. Ele perguntou o seguinte: quais são os possíveis valores para o menor número? O menor número aí, no caso, se observar, é o y. Então, o y poderia ser 1 e 12 apenas. O achar x, ele quis achar. Só não seria tão obrigatório se achar x. Só que se você quisesse achar x, o que fazer? Você achou y1 igual a 1, y2 igual a 12. Vai lá em cima e troca. Se y é 1, 24 mais 1 dá 25. Se y é 12, 24 mais 12 dá 36. Acharíamos x e y. Outra coisa importante. Geralmente, no sistema, a solução é um par ordenado. Por que um par ordenado? Porque um valor são duas letras. Uma depende da outra. Então, a primeira solução poderia ser o par, que se coloca entre parênteses e vírgula. X, 25, Y1. Então, 25,1. Segunda solução, segunda resposta. Abre parênteses, 36,12. Sempre que for dar uma solução de sistema, guarda isso também. O primeiro valor é de x e o segundo de y. Isso que é chamado par ordenado. Ele segue uma ordem para aparecer para vocês. Se você inverter a ordem, às vezes, foi uma questão de múltipla escolha. Você inverteu a ordem, perdeu a questão. Entenderam? Não pode trocar essa ordem, tá bom? Então, copiem, por favor. Então, pessoal, na página 36 agora, são as chamadas equações redutíveis, que são reduzidas à equação do segundo grau. São equações que não são aparentemente do segundo grau, mas através de processos matemáticos, elas vão virar uma equação de segundo grau que nela tem condição de resolver e achar as suas soluções. Então, por isso que recebe o título de equações redutíveis à equação do segundo grau. Tá? Redutíveis. Então, por favor, sublinhe esse título para mim. Equações redutíveis à equação do segundo grau. A palavra redutível quer dizer o quê? Transformadas. Transformadas em uma equação do segundo grau. A primeira delas, são duas que vocês vão ver. A primeira delas são equações biquadradas. Bi quer dizer o quê? Duas vezes. Quadrado expoente 2. Então, bi, duas vezes, quadrado expoente 2, correto? Então, equações biquadradas são equações que têm a seguinte forma matemática. Sublinhe para mim toda a primeira linha, por favor. Ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a 0. Reparem que agora o expoente da minha equação biquadrada não é o x2, é o x elevado a 4. Então, por esse motivo, por ter x elevado a 4, que ela é chamada equação biquadrada. E a equação biquadrada, se você observar, ela vai ter, no caso, 4 soluções. Que o expoente de x determina a quantidade de soluções que eu vou ter.
Primeiro grau, uma solução só. Segundo grau, no máximo 2 soluções. Terceiro grau, no máximo 3 soluções. E a biquadrada, que é uma equação teoricamente do quarto grau, vai ter no máximo 4 soluções. Ok? Agora, o que fazer? Como se faz para resolver uma equação biquadrada? O que é feito? Para se resolver uma equação biquadrada, é feita uma troca de variáveis. Que troca é essa? No lugar de x ao quadrado, se coloca uma letrinha k. Alguns livros colocam a letrinha t. Tá? Se faz uma substituição de valores. Ok? Pessoal, ok?